Fala, galerinha! Tá começando o 16º podcast do Fuck Up Nights. Saudade de você, hein? Voltei, gente. Depois de tanto tempo, a filha pródiga tá de volta aqui pra conversar com vocês onde você tava, onde você tava? Acharam que eu abandonei o bar. Eu falei, ih, cara, fracassou ou não quer mais falar de fracasso? Agora é sucesso absoluto. Tá no tema. Contratei um numerólogo lá que fala pra mim que eu não posso falar de fracasso, que é uma palavra que não... Tem gente que faz isso, sabia? Toma no... Opa, mas aqui a gente não fala só de fracasso, não. É o tema principal. A gente fala de que mais também? A gente fala de resiliência, gestão de crise, cultura de aprendizagem. Que bonitinho. Decorei depois de um ano, né? Eu fui num cliente, aí eu cheguei lá, eu vi, aí tava na parede, tava a logo do cliente, né? E aí, tipo assim, eu não sei, cara, eu não vou falar o nome do cliente aqui, mas assim, no final terminava com A. E aí eu olhei assim, eu falei, ih, pintaram a parede. Quando eu cheguei perto, tinha outro Azinho embaixo. Aí eu falei, ué, tem outro A aqui, por que tem outro A? Aí a menina falou assim, eu fui no astrólogo, o cara fez uma análise da minha empresa e falou que a palavra, são 7 palavras, que é a minha sorte, né? E aí o nome da minha empresa só tem 6 palavras. Então eu coloquei mais um Azinho aqui para dar sorte. Mas bateu a conta, porque tem esse negócio de que a letra tem um significado número. Você foi no numerólogo? Não. Você vai ter que botar mais 2 letras? Imagina, avocador. Gente, olha só, a gente não tá aqui pra ficar falando de Azinho nem de números de logo, né? A gente tá aqui com uma pessoa especial, uma pessoa que é uma amiga minha, entende? É esposa de um grande amigo que também já veio aqui no Fuck Up. Eu acho que a história dela é melhor do que do nosso amigo. Eu tenho certeza absoluta. Eu tô aqui com a Gra. Gra, tudo bom, Gra? Seja bem-vinda ao Fuck Up. Bem-vinda, Gra. Tudo ótimo. Obrigada, Fê. Obrigada, Rebeca, pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui. Dá até uma ansiedade para conversar com vocês assim numa mesa, né? Num contexto diferente. Super diferente. Super é um contexto ansiosa. assim, é abrir o jogo aqui é abrir o coração, entende? Aqui não tem sucesso, não. Só no final que você pode falar um pouquinho, né? Pra dar aquela parte motivacional, senão a pessoa também vai achar claro, que é né? só pra coisa derrotar, sai ruim, chorando. né? Só de... Não. Mas em maioria empreendedorismo, só rasteira, viu? Pois é. E a Gra tem um histórico que eu acho bem bacana, eu acho que é legal trazer, porque a Gra, ela vem de uma... Ela vinha de um processo de um emprego fixo, estável, né? Ela era bancária, e aí ela larga tudo isso e ela vai contar essa história. Eu não vou quebrar o clima, não. Não é bem largar, né, Fer? Ah, não? Ah, tá. Porque as coisas vão acontecendo, né? Porque até tava batendo um papo aqui antes da gente começar, né? E contando um pouquinho pro Fer, porque nossa amizade começou, né, de uns anos pra cá, né, Fer? Eu já tava aí começando a empreender. Você dando aula de culinária, eu acho. Isso, exatamente. Já tava ali numa outra fase que a gente vai chegar nela, até pra contextualizar. Mas é que assim, né? Pelo menos no meu caso, eu não cresci com uma cultura empreendedora, né? Na minha família, o que a gente sempre foi ensinado, né? E tinha dentro de casa é que a gente tinha que estudar e ter um emprego bom, um emprego fixo, estável, de preferência passar num concurso público. Eu ia falar agora, um concurso. Um concurso, né? Esse era o ideal para eles, né? E isso sempre teve ali no nosso dia a dia. Então, eu não tenho muito histórico de grandes empreendedores na família. Então, assim, esse tema empreender, isso veio com o passar dos anos, né? E também por conta desse lance que eu fui estudar. Então, você começa a se desvincular um pouco dessa relação familiar e vai seguindo seu caminho, né? Sim. Mas, assim, o banco na minha vida, na minha carreira, foi muito importante, porque eu fui bancária 7 anos. Então, foi muito tempo. E quando você trabalha no banco, pelo menos na minha época, quando eu comecei a minha carreira, estava até comentando com o Fer, era um status, né? Trabalhar no banco era, pô, eu sou gerente de banco. Então, até tinha hoje assim, é um né? pouco assim, né? Também. Não sei. Oh, eu fico olhando pro gerente, me dá pena, que eu fico pensando, cada vez que vem que eu vou passar aqui, já fechou essa agência. Eu fico olhando. Hoje em dia, assim, os bancos estão cada vez diminuindo as agências. Você não escuta mais as pessoas falarem, né? Eu quero ser bancária. Não tem mais essa pegada.
Mas quando eu comecei minha carreira, isso era muito importante. Então tá, então tô lá, bancária. Então na minha cabeça, gente, eu ia continuar ali, minha vida ia ser aquilo ali, bater meta e tal. Só que o banco também me ensinou muitas coisas, né? Apesar de que quando você tá dentro da situação, você acha que é só aquilo, que você não sabe fazer outras coisas, que você sabe ser bancária. Dá até medo. Né? Isso é verdade. Eu tinha alguns amigos, quando eles saíram, tiveram crises de... porque, assim, o que eu vou fazer? Eu só sei Não mexer sei com fazer número, não sei fazer nada, nada. entendeu? Porque que tem um leque de opções, Sim. né? Quando você trabalha no banco, tem tanta coisa que você pode fazer depois, principalmente na área financeira. Área de venda. Exato. Vendas. Na verdade, eu acho que isso acontece não só no banco, mas em grandes instituições. Quando a pessoa trabalha muito tempo numa grande instituição, ela tem essa sensação de que se ela sair dali, o que ela vai fazer? Né? O que eu vou fazer? Então, muitas pessoas até se preparam para essa saída, tentando montar empresas, empreender, para depois tomar essa decisão de sair. Só que comigo não foi bem assim, né? Então, eu fiquei ali dentro. Chegou um determinado momento que aquilo deixou de ser uma satisfação e começou a ser um problema na minha vida. Nossa. Porque você vai ficando mais velha, você vai entendendo que aquela pressão não faz muito sentido. E aí... eu comecei a me sentir insatisfeita, só que você não tem coragem de ir lá e falar, eu vou sair, Eu vou porque peitar, eu vou me virar. Mas Até depois de 7 anos dá muito medo. Dá muito Dá medo. Tem muito. muita coisa em jogo, né? Assim, você fala, poxa, são 7 anos, né? Eu vou sair, vou começar de novo. E se der tudo errado? É que nem o E tem um Fernando, grande né? problema. 500 empresas, vamos tentar de Vamos montar o novo. tentar de CNPJ. novo. Não, dessa vez vai, hein? Isso! Mas eu vejo muito, eu tinha muitos amigos no Rio de Janeiro, até hoje eu tenho amigos ainda que são bancários, que eles saíam de um banco para ir para o outro banco. Exato, mas eu fiz isso, Foi? Fer. Nesses 7 anos, eu fiquei 7 anos no... Pode falar nome aqui, Pode, à gente? vontade. 7 anos no Santander, depois fiquei mais 1 ano e meio no Citibank, Sim. né? Então, assim, e detalhe, quando eu saí do Santander, eu tentei trabalhar numa empresa, 8 meses, não deu nada certo. Aí eu tive certeza que eu só sabia ser bancária. Voltei desesperada pro banco. Desculpa, você foi fazer o quê? Qual a empresa? Eu fui trabalhar no financeiro. No Porque financeiro, as pessoas acham assim, que bancário só sabe mexer com número, entendeu? Então, Sim. você vem trabalhar no financeiro da minha empresa. Era um cliente meu no banco que me fez uma proposta. Falei, nossa, agora Essa proposta vai ser irrecusável. ótimo. Eu não vou ter mais essa pressão toda do banco, vou trabalhar no financeiro de uma empresa. Olha que legal, né? Não foi legal, foi péssimo. Não me dei bem, traumatizei. E aí tive certeza, falei, gente, eu preciso voltar para o banco, porque é a única coisa que eu sei fazer, né? E aí voltei para o banco. Mas foi ótimo essa passagem, porque isso me mostrou, como a Rebeca mencionou, que tem muitas outras coisas que você vai usar aquele conhecimento. É que isso não é claro e nem direto. Você não vai sair do banco e vai trabalhar no financeiro de uma empresa. Você vai usar esse conhecimento para fazer qualquer outra coisa, na verdade. É que demora um tempo para o banco sair de você. Como diz meu marido, Alex Bertoldi, por muito tempo eu saí do banco, mas o banco não tinha saído de mim, entendeu? Porque é uma cultura Então, tão isso aconteceu. impregnada, né? Tantos processos Sim. ali dentro. É tanta Sim. pressão que você tem. Até você fazer essa desintoxicação é complicado. É difícil até trabalhar em outro lugar. Em outro lugar. Você não consegue se adaptar, entendeu? Porque não tem só coisas ruins, né? O banco também te oferece treinamentos. Então, quando eu entrei, era Banco Real, depois que virou Santander, né? Então, durante essa época, eu recebi muitos treinamentos, coisas que eu uso até hoje na minha vida profissional. Então, ok. Porém, tem um preço, né? Então, esse preço que, às vezes, chega um determinado momento que você fala, não dá mais para pagar, né? Então, aí quando eu fui pro Citibank, aí ali era um banco de gente grande, de gente, assim, mais experiente, mais malandro, no bom sentido, né? Então, assim, não existia mais aquele clima familiar. Porque o Santander veio muito dessa cultura, né? As pessoas da agência se relacionavam, conheciam as famílias. Então, não era uma coisa tão agressiva. O Banco Real tinha uma cultura muito matando o boa. O Banco Real era
ótimo. A filosofia do Banco Entendeu? Real, eu li um livro sobre o presidente, quando era da época do Banco Real. Fábio Barbosa. Isso. Quando ele queria... a ideia era criar um banco totalmente diferente, que era papel reciclado. Você tinha essa coisa mais... Cara, monóxido de carbono. Isso há quantos anos, cara, hein? Há muitos anos atrás. O cliente do Banco Real tinha desconto pra colocar GNV no carro. Eu lembro que meu pai era do Banco Real, ele botou GNV no carro, porque tinha desconto. Tinha conta universitária, Sim. tinham vários benefícios. Então, assim, era muito legal. Só que isso não se sustenta no mundo dos negócios, entende? Principalmente banco, né? Não se sustenta, porque a política é outra. E aí no Citi não tinha nada disso, um banco americano, né, gente? Pior. Voltado só pra empresa. Negócio dinheiro, vambora. Não me interessa a sua biografia, meu amor. Então, assim, faça o seu dia que ontem já foi, entendeu? Então, por um lado, teve, né, foi muito angustiante, porque, tipo, aquilo para mim era novo também. Era um outro banco, o trabalho era semelhante, mas a relação com as pessoas não era. Mas o pior era a relação com as pessoas, a pressão das metas, a cultura de um engolir o outro, Ali eram os às dois, vezes. sabe? Ali eram os dois, porque não tinha amizade entre as pessoas, assim. Era tudo muito superficial. Eu fiz alguns grandes amigos ali dentro, inclusive amigas que são até hoje, mas geralmente os pares, assim, né? Existia uma concorrência grande. E foi ali que foi minha sorte, na verdade. Porque aí jamais que eu pediria a demissão mesmo, porque aí tinha a questão salarial. Porque Salário o era Citi bom. era o banco que melhor pagava em Ribeirão. Então, assim... Arrancava sua alma, mas te Tô dava... bom. Eu compro a sua alma, eu compro a sua alma, mas eu te dou uma verba no final do ano pra você trocar suas roupas. Tem noção? Chama free choice, sério. Ah, era? Tinha isso? Tinha, pra você andar bem Dependendo da vestido. roupinha. Nossa! Pra você andar bem vestido. Então, assim... Tinham O dress muitos code. benefícios, entendeu? Você não vai trocar roupa, não? Não, final do ano eu tô Final do trocando. ano, assim. você tem uma verbinha ali. Então, assim, é difícil, né, gente? Então, assim, você acha que eu ia pensar em empreender num contexto desse? Você fala, meu, não dá, né? E aí, beleza. Só que eles resolveram extinguir o meu segmento e depois de um ano o banco fechou, inclusive, né? No Brasil, encerrou as atividades. E eu não tinha a menor ideia que isso ia acontecer. Então, insatisfeita ou não, eu estava lá com o meu salário, não estava muito preocupada, estava começando... eu tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento, né? Ia morar sozinha. Então, assim, eu vivia naquele contexto ali. Então, nunca fui preocupada em o que é empreender. Será que eu quero ter um negócio? O que eu vou fazer depois? E se isso não vingar? Nunca passou pela minha cabeça que os bancos tradicionais pudessem deixar de existir ou reduzir, como está acontecendo. Imagina, banco digital. existia. Que E logo é o isso? Citi, americano, aquela coisa toda. Citibank, Banco consolidado. não, imagina, tudo bem. E aí, de um dia para o outro, dia 1º de dezembro, cheguei na agência para trabalhar, fui chamada na sala, todo o meu segmento foi extinto, 80 gerentes foram demitidos. Nossa. Né? E aí eu fiquei desesperada, falei, puta merda, já tentei sair do banco, tentei voltar, não deu certo, voltei, agora aconteceu isso, o que eu vou fazer, né? Agora vai o racha. Agora danou-se tudo. Mas Pois assim, você já tava. O apartamento tava quitado, você tava pagando a parcela do apartamento. tava mudando, Fer. Foi dia 1º de dezembro, eu mudei em janeiro. Tipo, eu tava mudando pro apartamento, acabando de arrumar as coisas no Nossa. apartamento pra mudar. Aí, né, bateu um pânico geral. Falei, bom, primeiro eu preciso resolver uma situação imediata, depois eu ver o que eu faço, né? Só que eu tive muitos clientes ao longo desses anos todos. Eu sempre fui gerente de pessoa jurídica, então todos os meus clientes eram empresas. Então, eu mandei mensagem para os meus clientes dizendo que eu estava, né, em busca de uma oportunidade, que o Citi tinha encerrado as atividades no segmento. E aí surgiram, né, algumas propostas e eu fui. Eu fui não por opção. Eu fui para o que tinha que ir para resolver a situação naquele momento. Beleza, fui. E, coincidentemente, nessa época, foi quando eu comecei a namorar o Bertoldi. Você estava fazendo faculdade? Não, já tinha me formado, já tinha formado? feito pós, né? O bom é que já dava pra trocar uma ideia. Já. ali, É. pra dar, né, algum Pra quem não conselho. sabe, Bertoldi foi meu professor na pós. Ah! Bertoldi olhou e falou: Nossa, essa aí, ó, Bertoldi vamos, foi meu professor na vamos pós. esperar até ela formar, né? Que aí vai dar tudo certo. Que legal. E Bertoldi, nessa época, era muito mais focado para as questões acadêmicas também, né?
Ele já tinha consultoria, trabalhava na consultoria, já estava ali, né, vivenciando as experiências dele. Mas a evolução profissional dele já estava, assim, muito anos-luz da minha. Porque eu ainda estava naquela vidinha, naquela cabecinha de CLT, né? Então, eu não conseguia enxergar um caminho possível. Até porque, para mim, empreender dependia de grana. E eu não tinha grana naquele momento, né? Eu fui pega de surpresa. Eu tinha dívidas, porque eu tava mudando para apartamento, tinha fechado projeto de imóveis, comprado todos os eletrodomésticos, né? Então, assim... Começando no negativo. Vou começar minha vida... Mas tu acha que todo empreendedor acho que faz isso? Será que é? 90% Será que eu acho que isso... Um pré-requisito. Eu me identifico com a negatividade do início, por necessidade total. Eu acho que é o impulsionador da tua vida, é isso, né? Você olhar e falar, vou ter que pagar a conta, e aí? Não é aquela coisa, tipo, vou fazer um bolinho pra vender, mas também não é aquela coisa... Mas também não é aquela coisa que você fala, né? O que eu vou fazer? Vou vender tudo e vou empreender. Eu nem sei como é que começa isso, né? Vender tudo ainda vou não fazer tá pago, o quê? mulher. Não tá nem pago. Vou vender a minha dívida. Vou vender a minha dívida. Vou vender Não minha ia dívida dar, pra né? alguém assumir. Detalhe, né, gente? Serasa que lute. Pois é. Que venha. Vocês se virem, né? Eu vou sumir com esses bens todos aqui, vou fazer um leilão, vendo tudo. E aí, gente, tem mais um agravante nesse momento. Começo de relação, né? Você não quer falar pro seu namorado Tipo, eu tô que é a fracassada. coisa nada, que deu merda em tudo, que você tá, né? Tipo, é difícil, né? Não é muito fácil. Dá uma vergonha, Aí você vai, né? Dá uma vergonha. você fala, você quer, Tá poxa, pendendo assim, e ele, ainda. né, você tem ali uma história, ele me conheceu, eu trabalhava no banco na época e tal, aí de Elite, repente, né? elite, andava de salto alto, agora, né, Roupa nova todo dia. roupinha, exato. Dezembrinho já tinha lá a roupinha. Verbinha, Que naquele dezembro você não ia ganhar roupa. Choice. Não ia ter verbinha pra comprar roupinha, entendeu? Não tinha Pois senha é. ainda. Não tinha PPR. Não dava. Não ia ter Sem PPR. passeio, sem Réveillon, lógico, cara. Então, assim, aí, mas, beleza, tô lá no meu emprego Momento provisório. sabático, tá. Não, ainda tava lá no emprego Me então. Socorre, tipo, né, o que apareceu. Infeliz pra caramba. E, pensa, isso foi há 12 anos atrás, né? E eu ainda era tupetuda, né? Olha que besta, né? Acontece com todos. Caramba! E aí eu lá na empresa, era uma empresa pequena, né? E batendo de frente com... Olha só, sem poder, batendo de frente com o dono da empresa. Porque assim, empresa pequena, quando você trabalha... É muito diferente você trabalhar numa multinacional e numa empresa pequena. Na multinacional, o máximo que você vai fazer é bater boca com o seu gestor. É gestor, não é chefe. Quando você trabalha na empresa pequena, é chefe. Entendeu? Ou é o dono da empresa. O dono, na maioria das vezes. É o dono da empresa. E aí, eu tinha muito aquela coisa questionadora, né? E o banco me permitia isso, de certa forma. Vou usar minhas técnicas de banco, né? aqui. Achava que a vida era assim. Eu era forte de argumentação, porque eu tinha que aprovar os créditos dos meus clientes, né? Pois é. E eu achando, né, que eu ia viver nessa fantasia. E aí eu lá na pequena empresa, lá com o dono, e não batia, né? Um senhor já. E aí eu fui debatendo com ele algumas coisas, até que um dia ele falou, pode ir embora. Não. Aí, segundo o Bertoldi, Você eu achou que cavei não a ia minha acontecer. demissão. Você pediu, né? Você tava ali, Cavei a minha demissão. Pois é, mas na verdade, gente, contando esses pormenores, para dizer que era um período que eu precisava realmente esclarecer as ideias para poder tomar um novo rumo, né? Sim. Porque quando a gente sai de uma situação que a gente considera que é favorável e se vê sem nada na sequência, sem ter planejado, você se vê num desespero total. Você não vai admitir. Numa merda Era- total. merda total. Na verdade, entendeu? assim, eu acho que o orgulho falou muito alto contigo nesse Pra período, caramba, né? pra Quer dizer, caramba. Você veio de um lugar, aí você vai pra outro. você não e quer aí- Você não aceitar consegue. aquela... Aceitação Você é não Aí complicado você fala, disso. porra, eu sei mais do que esse cara tá Pois querendo é, mandar bosta, ele em mim. mandando eu fazer Porra. listinha. Não, foda. não consigo, entendeu? E o pior, né? Salário, Também. estabilidade, tudo. Nossa,
nossa, Aí você pensa, projeção de ainda carreira. Meu, estudei pra caramba, paguei Sim. caro na minha pós. FAP, porra! Meu, quantos cursos que eu fiz? Não é possível, né? Não dá. Então, assim, Mas eu acho que é muito beleza. foda isso, Gra, porque assim, eu acho que a primeira coisa que o empreendedor deve ter nem eu acho que é humildade, é saber a posição que ele tá. Tipo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Em resumo, eu tô na merda. Tô, Tipo assim, tá tá tudo bem, tô aqui, entendeu? não tem jeito. Então, assim, Tipo, não é nem foca. saber, é aceitar. A gente não Aceita. aceita quando a É. gente passa por esses É muito momentos. orgulho, é muito orgulho. É isso muito fato. orgulho. É que, tipo, isso. pessoa inteligente que consegue ajudar 500 pessoas a se enxergar. Tô aqui embaixo. Não é possível que eu, com essa cabeça, cheguei aqui. Não. É uma Exato, merda, tipo, né? Eu acho que Não o grande faz problema sentido. no meu relacionamento, quando eu comecei com a Lê, e na época eu vim bem pra Ribeirão Preto, mas, cara, quando eu fui pro buraco, eu acho que nesse momento do buraco eu já tinha que sentar com a Lê e falar, cara, é o seguinte, ó, tô na merda, não tenho dinheiro. Tipo assim, eu esperei ela me chamar pra morar na casa dela, eu esperei ela fazer, tipo Você assim. podia ter pedido isso foi uma antes, consequência ou muito. conversado. Foi Mas muito não grande é a consequência. Não é fácil, fácil. eu te Não é entendo. fácil. Não é fácil. Não, porque o cara é super independente, tem tudo, e aí... E eu entendo que pra você ainda talvez seja um pouco mais difícil, porque existe toda uma cultura machista em cima né? do homem, E que você o vem homem... do teu pai também. A né? casa é do homem, o dinheiro é Isso. do homem, o homem é o provedor. Aí você virar e falar pra sua namorada, porra, eu tô precisando de ajuda, é muito eu peso. entendo. brabo. Pra Mas- caramba. Ah, Se foi difícil pra mim, Sim. né? E na época, tipo, nós começamos... Eu ainda tava no meu apartamento, ele no dele. E depois nós juntamos os trapos e seguimos a vida. Mas nesse momento aí, com essa empresa e tal, eu ainda tava no meu apartamento. Mas tamo lá. E, só que assim, tem uma coisa que isso vem desde a minha criação, que eu não me importo de ter que recomeçar. O que me incomoda é quando eu me sinto mais ou menos como você descreveu, sabe, Rebeca? Tipo, esse não é o meu lugar. sim. Eu não sei onde é, mas Não esse não cabendo é, ali. entendeu? Aham. Essa era a minha sensação. O que eu vou fazer eu não sei, mas isso aqui não é pra mim. Só que tem a questão financeira. Isso pesa. Não, cara, falou tudo. Não tem Não tem jeito, jeito. entendeu? A Você gente pode... tem que passar por determinadas situações e tem que, às vezes, abrir mão de determinadas coisas pra poder pegar um gás pra subir também. Exato. E o difícil é quando você não tem nem o que abrir mão pra, aí pra ferrou pegar o gás, tudo. entendeu? Mas que eu é tive- emprego, cliente, Sim. é bico que você tem que fazer. Quantas vezes empreendedor faz jornada Nossa, tripla, dupla, com pra poder certeza. manter a equipe, se manter e não afundar É, assim, o é muito negócio? fácil, por exemplo, igual você. Se você morasse com teus pais, era mais tranquilo. Não sei, viu? Não. Ia ter uma pressão Não, psicológica. você tem uma pressão, mas assim, você Financeiramente, sabe... Peraí. sim. Curso. Mas você sabe uma coisa que é o seguinte, você vai acordar de manhã, você vai sentir uma indireta gigante da tua mãe e do teu pai. Ó, mas- se tu sai na baladinha com as amigas, volta, Acabou. porra, olha só, Como tu assim? desempregada fazendo... Mas pelo menos você tem um lugar pra botar a cabeça no travesseiro e comer. Quando você mora Café da manhã sozinha ia e você tá na tem mesa. pra pagar as coisas, condomínio, foda. luz, água, e aí, se você não tem dinheiro no outro mês? E outra, Fer, eu bati no peito pra sair de casa. Aí, acabou. Eu vou morar sozinha. Isso é foda. Se eu sair, eu não volto de jeito nenhum, entendeu? São Então, frases assim, que a gente pode evitar daqui Sim, pra sim. frente. Entendeu? A gente Ó, nunca fica a sabe. dica, gente. Saia na paz. Fica de boa. Não que eu não tenha saído, mas meu pai insistiu quando eu... Pra que você vai... Porque eu preciso respirar, entendeu? E é uma conquista, né? Sim. Uma mulher sair de dentro de casa, se sustentar, ter seu próprio apartamento, Lógico. tudo é uma Isso conquista. deve ser Então, fantástico. Pra mim foi, nossa, uhul, né? Mas foi um uhul meio, ai, que medo, né? Porque depois que aconteceu tudo isso, eu falei, meu Deus do céu, não posso voltar, né? Então, tá, aí seguimos. Aí o que aconteceu? A vida também, às vezes, nos proporciona alguns golpes de sorte. Porque o Bertoldi entrando na minha vida, ele me trouxe esse outro cenário. Né? Para ele era muito mais familiar essa questão do empreender do que para mim. E como a gente estava junto, e depois que rolou essa demissão aí nessa empresa, né? Porque passaram duas coisas na minha cabeça. Uma, eu sabia que eu não tinha como ficar ali, porque eu ia acabar me desentendendo muito, né, com esse senhor. E ele me deu uma oportunidade, eu não queria e tal.
Mas bateu de novo aquela coisa. Não deu certo de novo. E agora, entendeu? Tipo, não deu certo de novo fora do banco. Será que eu vou ter que voltar para banco? Eu cheguei a cogitar isso. Só que aí, ele me apoiou muito financeiramente. Então, isso que me proporcionou a pôr a cabeça para esfriar. Porque de cabeça quente, você só vai fazendo uma merda atrás da outra. É lambança, porque você também quer você tá se afogando. Você tá agarrando, tentando, começa a se desesperar e termina de afundar. Exato. Então, assim, tiveram algumas outras passagens ainda. E aí, essa frase que ele me falou, você saiu do banco, o banco não saiu de você, isso ficou martelando na minha cabeça um tempo, sabe? Tipo, eu preciso realmente fechar esse ciclo, gente, e começar alguma coisa nova. Só que aí veio um período que eu fiquei realmente desempregada. E isso, pra mim, foi uma dor muito grande. Porque, assim, desde que eu terminei os meus estudos lá no colegial, eu trabalhei, entendeu? Eu construí as minhas coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que ele estava sendo um puta apoiador, né? Assim, eu só consegui chegar na onde eu tô hoje porque eu tive a oportunidade de ficar um período com uma renda muito mínima, que foi o bico. Entendeu? Que aí eu fui conversar com o pessoal, até por indicação do Bertoldi, de uma ONG, né? De projetos sociais de leitura escrita, e entrei num projeto para cuidar da parte de planilhas de um projeto, da parte financeira de um projeto. Mas, assim, era um bico, era meio período, entendeu? Mas o apoio dele me permitiu, porque senão eu teria novamente que me sujeitar a buscar alguma outra coisa. Sim. Eu não ia ter condições de ter esse tempo para esfriar minha cabeça. Talvez até para banco de novo você voltar. Com certeza. Sim. Porque o que ia acontecer? Com o meu histórico, mais infeliz, né? Eu ia bater num outro banco aí, num Bradesco da vida, e eu ia acabar entrando, entendeu? E o ciclo ia se repetir. E assim, os anos passam muito rápido, né, gente? Então, às vezes, você fica ali patinando e tentando a mesma coisa, e a hora que você vê, você já tá ali quase 40. Será que dá para recomeçar? Então, ainda bem que eu tive essa oportunidade. Então, foi um tempo que mesmo eu ali meio período e tal, fazendo aí esses bicos com o pessoal da ONG, por um lado foi muito importante, porque me trouxe uma outra realidade, porque me trouxe uma realidade, assim, mais humana das coisas, né? Porque quando eu estava no banco, realmente o negócio é... dinheiro e ponto. Dinheiro, né? Dinheiro, status, aquisição. Querendo ou não, foi a época que eu mais adquiri coisas na minha vida. Quando eu fui trabalhar com esse pessoal, e foram eles que me levaram para o projeto de dar aula de culinária. Pensa, eu dando aula de culinária para adolescente. Você sabe o que é isso? Eu aprendi muito esse outro lado. Né? Esse lado de como lidar com esses seres humanos. E tu sabia fazer comida? Então, na verdade... Na verdade, não! Você vai fazer ser? Isso aí é tipo de letra. Só botar miojo pra essa turma. Sabe quando eu comecei a cozinhar? Eu comecei a cozinhar quando eu fui morar sozinha. Nunca tinha feito nada. Minha mãe que sempre cozinhou em casa, gente. Tipo, não tinha preocupação nenhuma. Quando eu queria comer alguma coisa, eu saía pra comer, né? Só que, assim, a vida a dois também me trouxe muito isso, né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu gostava de fazer coisas mais saudáveis, o que combinava com o quê. Então, assim, eu comecei a estudar, então começou a ser natural. Ela só me chamou para participar desse projeto porque eu falava muito das receitas que eu estava fazendo, do que eu estava estudando. E aí, um belo dia, a professora de culinária faltou. Não. E aí ela falou assim, uma oportunidade. Gra, eu sei que você tá aí cuidando da planilha do projeto do X, que eu não posso falar nome, porque questões políticas é meio complicado. Você não quer vir aqui no Educandário, tá, gente? Que faz um projeto lindo, inclusive, que foi muito importante na minha vida. Você não quer vir aqui substituir a professora de culinária? Porque eu sei que você sabe fazer, que você tá estudando aí. O que você acha? Ela ainda brincou comigo, falou assim, você quer pensar? Você quer sair correndo ou você quer me responder? Porque, assim, com um adolescente, eu nunca tive muita facilidade em lidar. Porque, assim, gente... É difícil. Eu não tenho esse contato. Eu não tenho sobrinhos, eu não tenho primos jovens. Tipo assim,
adolescente, o que é isso, né? Como é que lida com esse bichinho, Da né? onde vem, né? De Pra onde onde vem, né? Eles comem. Eles são Eles perigosos, comem, né? eles são inofensivos. Como é que é isso? Nem sempre. Nem sei, né? Gente, aí tá bom. Fui lá e, por fim, saí do outro projeto e assumi o projeto lá. Fiquei 3 anos. Caramba. 3 anos. Eu cheguei a ter 11 turmas de adolescentes. Que isso? De 11 a 17 anos. Ela não sabia cozinhar. Eu não sabia ela arrasou cozinhar. na cozinha. Arrasei A na mulher cozinha. destruiu tudo. E essa cozinha ainda existe, hein, gente? É? Tá lá na Educandar. Nossa Senhora. Pois é. Mas foi assim, porque ali o fundamental não era o que ia sair no preparo. Era como a gente ia se relacionar ali dentro, né? A relação com o alimento, ver os meninos dividindo a bancada, dividindo os ingredientes, aprendendo a pesar. Então, assim, era através do preparo de uma receita, mas eles estavam aprendendo N outras coisas. Então, assim, foi um projeto muito bacana e que também me desafiou bastante, porque eu tive que mais uma vez, baixar a cabecinha, entender que eu não sabia nada disso, nada de relações sociais nesse âmbito, né? Porque a gente está lidando com adolescentes carentes, então envolve muita coisa. Você tem que ter muito cuidado, né, nesse trato. Não dá pra empurrar um empréstimo ali na criança. Não dá pra fazer... Do nada. Não. Toma um crédito. E você tem que enxergar as entrelinhas, né? Porque, assim, não é uma questão... Não é direto o negócio, né? Às vezes uma coisa dá errado, mas você acha que você tá vendo o que tá acontecendo ali, mas não tá. Aconteceu lá na família dele, ele chegou ali, assim. Então, assim, pra mim foi muito desafiador. E quem me conhece, né? Assim, as minhas amigas que estudaram comigo, sabe que eu sou uma pessoa um pouco... sou bem prática, não sou uma pessoa, assim, muito amorosa, muito... Entendeu? Assim, quando elas me viram dando aula para adolescentes, elas também estranharam. Gente, mas isso não Quase tem nada a ver com você! Porque a Gra, desde que eu conheço a Gra, ela é muito objetiva, cara. Exatamente. Ela é muito... Mas Vamos eu fazer isso sou aí, assim. isso é uma reunião, Não 2 tem da tarde. mimimi, Ela vai entendeu? chegar 1h45. Ela vai chegar, vai fazer reunião e no máximo, tem que ser rápido, é objetivo. Não é prolixo. É 1 hora. Então tá bom. Ó, gente, daqui 5 minutos nunca vi, completa a tipo assim, nossa uma mulher de 1 hora. Não, Entendeu? muito, nossa. Imagina isso com os adolescentes, né? Então, assim, eu fui... Corta essa cenoura agora! Faz isso direito! Olha essa espessura. Presta atenção, desliga esse fogão. Então, assim, por outro lado, eles entravam um pouco nessa minha vibe. Porque eu acho que eles sentiam falta disso em casa, sabe? De ter alguém pra... Fulano isso, ciclano aquilo, por que você não veio? O que aconteceu? Faz direito, presta atenção no que você tá fazendo. Então, assim, querendo ou não, uma forma de atenção. Então, esses 3 anos, eu tava ali por um bico, por outro lado, super aprendi muitas coisas e, paralelo a isso, eu já tava com a minha cabeça mais tranquila, né? E aí eu comecei a conseguir enxergar outras coisas. E eu comecei a entender que esse negócio do alimento, que eu gostava muito disso. Que não era pouco, não, que era muito. E aí eu comecei a observar as oportunidades do segmento. Tô lá dando minhas aulinhas e tal. E um dia, inclusive, foi num evento que o senhor estava envolvido, na formatura do Founder. Ah, foi o Founder, o primeiro Founder. Não, foi o primeiro Founder. Foi o primeiro Founder. Né? Teve uma das fornecedoras lá, do pessoal do buffet e tal, era uma moça que tinha uma indústria de massas em Franca e ela foi lá para servir as massas no evento. E, inclusive, ela era esposa... Você não estava ainda na jogada? Não! Mentira! Eu conheci ali! Eu não sei se pode falar o nome do pessoal. Não, precisa não. Melhor não. Não citei isso. Melhor não, né? Até porque hoje é de outra pessoa a empresa, Sim. então fica complicado. Então, assim, nessa ocasião eu conheci essa moça que tinha essa indústria de massas. E até então, ok, comia massa. Nossa, que delícia, né? Esse ravioli de búfalo com limão auxiliar. Nossa, era muito bom. Era muito bom. Deu vontade de comer isso. Com esse molho basílico, maravilha, que delícia. Tá bom. Aí, saí de lá. E ela preparava essa massa num carrinho todo chiquetoso. Num carrinho assim, Tipo um ao mini vivo, food né? truck. É um food truckzinho bem bacana. Isso. Pequenininho, podia ir em qualquer lugar e tal. Tá bom. Aí, no dia seguinte, como eu não tinha relacionamento com o pessoal, mas o Bertoldo tinha, né? Alguém falou lá pra ele que ela tava querendo achar alguém aqui em Ribeirão pra trazer as massas pra cá. Porque ali em Franca era difícil e ela tinha alguns clientes aqui já e tal.
Aí Bertoldi virou pra mim e falou, o que você acha? Quer ir lá pra gente conhecer melhor? Ah, vamos. Porque o lance dos projetos, qual que era o problema? O projeto social é assim, todo ano é um frio na barriga, você não sabe se vai renovar. Porque num determinado momento eu pensei que talvez fosse possível, né, seguir nisso. Mas eu falei, gente, eu sou muito capitalista. Nunca sabe. Não vai dar. Não dá. Eu não consigo viver dessa forma, entendeu? Aí, beleza. Aí fui lá, conheci e, não tenho nada a perder, né? Trabalho meio período, dou minhas aulinhas e vou testar isso. E aí, durante uns 4 anos quase, eu conciliei essas duas questões, né? Só que até então, eu não conseguia enxergar que eu estava começando um negócio. Que eu estava realmente começando a empreender. Porque naquele momento, eu estava ali mais representando a marca dela do que a minha empresa. Só que eu comecei certinho, porque eu tenho um mentor, né, assim, exclusivo dentro da minha casa. Que desde o começo a gente sentou, a gente construiu uma ideia, né? E aí eu construí a marca Sabor e Conceito, vem desde então, né? É que ela tomou um corpo e um rumo diferente de 3 anos pra cá. Mas aí até então eu falava muito da marca dela, eu vendia a marca dela como se fosse minha, né? E eu tava ali começando um negócio meio que despercebido nesse quesito. Eu não tinha ideia de que eu ia ter uma empresa de representação comercial. Será que você achava que você tava só representando, que não era algo teu eu achava ainda? que no máximo que aconteceu eu ia ser sócia dela. Era isso que passava pela minha cabeça. Não, eu acho... Olha só que legal que você tá falando. Eu acho bem bacana isso, porque tem muita gente, quando ele pega uma representação, a pessoa quer ser representante pro resto da vida. Tu já tava num próximo passo, já... A tua ambição... Eu acho muito legal isso, que pra mim eu considero isso uma ambição saudável. Você tá olhando isso pra quê? Cara, eu quero ser sócio. Eu não quero só representar. Tá vendo? Você, tem Mas muita ela gente que não fala, tava você se representante. consumindo pensando Isso. nisso, né? Eu acho Cara, que eu acho não bem me bacana via isso. capaz de tocar um negócio sozinha, sabe, E já tava Rebeca? tocando. Já. Pois é. Tanto que muitas pessoas achavam que eu que fazia a massa. Pela Não, eu forma achava como eu que você- divulgava. era. Entendeu? A defesa Eu acho que a tua pela massa Thaís era até gigante. hoje acha que era ela. Eu tenho certeza. Porque a Thaís chegou nela no No evento. evento. E aí você ainda faz aquela massa maravilhosa. Eu fiquei com essa Aí eu fiquei olhando assim, eu sensação. quero comer isso. Eu fiquei com essa sensação também. Porque eu tive um carrinho igual que ela tinha. E eu fiz vários eventos dentro da Supera, né? Em vários lugares. Então você ficou as pessoas conhecida e as pessoas achavam A associavam. Gra que a colocava massa- o carrinho em cima da picapezinha. Ela tinha picape, ela botava em cima da Gente, picape, ela ia. sozinha. Arrumamos uma rampa, eu empurrava esse carrinho em Nossa. cima dessa montana e ia. Então, assim, foi muito Imagina, ela bom. pega o negocinho. Não, ela... Não, você não tá entendendo. Era chique o carrinho. Muita. E a massa era muito É. gostosa. E aí, Gra, é o seguinte, eu quero que você me conte a primeira experiência, que você, beleza, você vai ser representante. Ok, legal, parabéns, você agora é representante da minha marca. Agora vai sair pra vender. Como é que foi tuas primeiras experiências, assim? Eu acho que é bom você até falar pras pessoas que assistem a gente, porque como é que eu vejo... Eu nunca fui... Você nunca foi representante, você nunca Exato. vendeu... Tudo bem, você foi gerente de um banco, mas você pegar na porta e botar na porta de um... Oi, supermercado, tudo bom? Oi, posto de gasolina. Como você fez isso? É tudo igual. É tudo eu igual? descobri que eu era uma representante bancária. A veia de venda já Fazia tava a mesma pronta. coisa no banco. Era? E aí, pensa, fiquei uma representante sofisticada. Sim, claro. Tudo que eu fazia no banco. Aí eu entendi o porquê da minha trajetória. Entendeu? Foi aí que a coisa fechou. A minha experiência comercial no banco, com a minha nova paixão, que era comida. Então tá bom. Então eu vou juntar as duas coisas e acho que eu sei fazer isso. Eu levei o negócio em paralelo por um bom tempo, né? Dando as minhas aulinhas e sendo representante. Eu sabia chegar no cliente. Eu sabia abordar o cliente sem ser agressiva. Eu sabia falar tanto com homem quanto mulher. Eu sabia fazer uma venda sustentável. Tipo, muitos representantes querem de cara já fazer grandes Entubar pedidos. um monte de coisa. E aí vem esse produto. Eu me envolvo com o cliente no sentido de, olha, nós vamos fazer de uma forma que fique bom para você. Porque no banco, essa foi a minha política. Por isso que quando eu saí de um e fui pro outro, eu levei minha carteira. Eu estava ali para atender o cliente. O cliente é meu ativo, não o banco. Não importa o banco que eu tô no momento. E a marca aconteceu a mesma coisa. Então,
Eu comecei com essa marca, só que as outras que vieram por por essa indicação. Porque aí o cliente reconhece esse seu comportamento, entendeu? Você vai lá, você dá atenção. Ele pode te falar não, tá tudo bem, você volta depois de um tempo. Você não tá socando um monte de produto nele, exato, né? não foi difícil chegar, entendeu? Eu sabia ligar, eu sabia conversar por telefone, marcar uma reunião, ia presencialmente, levava uma amostra, explicava do produto, e aí eu sou estudiosa, gente, eu estudava o produto, assim, eu sabia muito bem falar do produto, eu sabia preparar o produto muito bem, até porque eu fazia nos eventos, eu fazia as degustações, eu não pagava para alguém fazer, né? Porque considera que eu tava lá, né, na maior dificuldade, eu não ia ficar pagando. Então, a maioria das vezes, eu fazia. Depois, eu comecei a pagar para outras pessoas fazerem. Mas no começo, então, assim, eu tinha propriedade para falar. E aí, deu certo beleza, já ganhei uma experiência aqui. Aí, deu certo o outro, ali não deu, por que não deu? Então, assim, isso eu construí lá atrás no banco. Eu só transformei. E outra, vender um negócio que você gosta, um negócio que você admira, que você acredita, é muito fácil. Difícil é vender capitalização. Vou precisar pra quê? Você nem acredita. Só quando eu morrer, quando eu me aposentar? Difícil é vender o seguro. Sorteiozinho, tu acha que vai ter seguro de sorteio? vida é pra quem não tem filho. Não vamos nem pra capitalização, pelo amor de Entendeu? Deus, né? Não dá. Então, assim, vender comida é muito prazeroso, né? Pra quem gosta. Então, a coisa foi acontecendo. E aí chegou um momento de tomar uma decisão. Porque não adianta, gente. Você falou de ser focada. Se você não tiver foco, a coisa não vai, né, Fer? Sim. Porque eu comecei a patinar, né? Aí começou a dar certo. Só que eu continuava sendo uma pessoa só. Então não tem como você se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo e querer que tudo dê certo. Não vai dar. Então aí as aulas começaram a cair, a qualidade, eu comecei a ficar sem paciência com os meninos. Por quê? Porque eu tinha um monte de coisa das massas para fazer. Eu comecei a pensar maior, tipo, eu preciso crescer, eu quero crescer. E aí eu precisava tomar alguma decisão. Sim. Né? Então, mesmo a gente ainda, o Sabor e Conceito ainda estava lá no embrião, não tinha ainda um faturamento que eu pudesse sair com tranquilidade, falar, nossa, agora... Não, gente, são 7 anos de Sabor e Conceito, entendeu? Dos 3 anos pra cá, que foi quando eu saí definitivamente das aulas, foquei 100% na empresa, que as coisas começaram realmente a dar certo, a crescer, a ser significativo, entendeu? E que talvez você tenha enxergado que era o seu negócio. Eu comecei a me sentir segura, Muda sabe, uma chave Rebeca? na cabeça da gente. E você cresceu no meio da pandemia. Isso Sim, muito. 1 ano antes eu já estava, né, full time aí trabalhando com Sabor e Conceito e já estava vindo as outras marcas, porque o que aconteceu? Foi muito rápido. Depois que... E olha só como era boba, né? O lance da massa foi tão envolvente, eu tinha muita paixão. Isso é uma outra coisa que você tem que pensar bem. Negócios são negócios. Tem que tomar cuidado com esse negócio da paixão, sabe? Porque você fica meio cego, entendeu? Então, eu achava que eu ia dar certo com as massas. E eu não abria muita oportunidade para outras marcas, outros produtos. Porque eu falava, não, a massa vai bombar. Até que eu vi que não ia bombar, que não ia conseguir chegar no faturamento que eu precisava. E eu comecei a deixar outras marcas entrarem no portfólio. Então, comecei a representar uma outra marca de pão de queijo. E aí depois veio outra marca. E aí eu entendi que eu não era uma marca. Que eu era a minha marca Sabor e Conceito. Que eu era a empresa de representação. Que hoje eu estou representando 12 marcas, X, Y, Z. Amanhã, a X e a Y pode não estar mais no meu portfólio, vão entrar outras. E o Sabor e Conceito que tem que estar ali. Você né? tem que marcar a tua marca, é a chancela de qualidade desses produtos entrarem aqui, credibilidade. Cliente, é a minha carteira de clientes, é como eu atendo esses clientes, entendeu? Mas é uma fase de aprendizagem Exato, também, né? muito. Eu acho que todo empreendedora tem esse começo de que a gente fica meio que apaixonado por determinada ideia. A gente dá uma cegada, assim, faz umas coisas que são... Acontece muito. Eu acho que esse é o grande problema do empreendedor, né? Eu acho que quando o empreendedor ele olha aquele modelo de negócio, ele acredita que aquele modelo de negócio vai dar certo pro resto da vida. Exato, e não tá errado. Muda totalmente. isso aqui. Até porque hoje, apesar de que eu continuo sentindo frio na barriga, né? Quando entra uma marca nova, porque hoje existem outro tipo de pressão. Porque quando a marca me procura hoje, ela já me procura com uma expectativa.
porque eu já sabe teu tenho know-how ali. um nome no mercado, porque eu tenho X clientes na carteira. Então, ainda dá aquela, né? E eu tô a todo momento sendo testada, porque esse ano mesmo, as marcas mudam as suas estratégias também, né? Sim. Tem marcas que deixam de comercializar diretamente, vai via distribuidor, e aí você é transferida para essa modalidade de trabalho. Então, mesmo sendo uma empresa, né, eu tenho parcerias que ainda me fazem ficar alerta o tempo todo, buscando novas alternativas. Não dá para relaxar, entendeu? E eu Acho que o empreendedor não nunca tem vai. como. Nunca, jamais. Porque é que senão o existe essa negócio ilusão, morre Rebeca. também. Existe a Não é? ilusão dessa cultura brasileira, vamos falar brasileira, porque a gente Isso. tá aqui criada, de que o cara abre um CNPJ, ele ficou rico. Ficou rico, Isso vai trabalhar não menos. existe. Vai Olha que trabalhar absurdo. menos. Trabalhar Você não tem mais Trabalhar chefe, menos. você Quem não tem inventou chefe. isso Não devia tem levar um chefe. tapa na cara. Eu acho que foi um Porque cara isso que não se existe. ferrou. Ele falou, não, quero falar isso pra todo Eu vou falar, eu vou falar, porque as pessoas vão acreditar porque É igual ter conveniente, filho, né? Ai, ter filho é tão Cara, bom. Eu acho que o ficar rico, eu acho que todo mundo ainda passa. Faturei muito, faturei pouco, tá tudo bem. Você vai brincar ali Sim. um pouco com altos e baixos, mas o trabalhar menos. menos. E quem vendeu essa tem como. história, É isso, mentira. esse cara é um babaca. Você entendeu? Então, assim, as pessoas acreditam. Acredita. E também, não tenho a menor ideia de que você nunca mais você vai parar de pensar no seu negócio, entendeu? Sim. Não é que você sai do seu trabalho às 18 horas, se você é CLT, você vira a chave. Você não bateu pensa o mais ponto, nada, já era. você vai para outra vida. Quando você tem uma empresa, você está sempre ali, atenta. Sim. A gente vai viajar, às vezes eu vejo uma marca, eu vejo um produto. Não só Sempre eu, o pode Alex ser uma também. oportunidade. Olha isso, olha que legal, ele me manda. Assim, eu vou em feiras. Você está sempre tendo a necessidade de se mexer. O empreendedor é Entendeu? isso. Acho que você tem que ser. Eu acho que todos os dias você tem que estar se atualizando. Você, não. Antigamente você demorava 6 meses. Calma aí, agora a gente vai fazer uma análise. Não. Cara, o mercado é imediato. O que você está Exato. fazendo hoje, E amanhã já está agora, errado. mais do que nunca, né, Fer? Acho que o negócio agora tá super É muito acelerado. Acho que deu uma acelerada agora, né? Nossa. Até a gente teve. Inclusive, a gente teve na mesma feira, né? Um Natural Tech, e aí eu tava... Natural Food? Natural Tech. Natural Tech. E a gente tava vendo lá, e o cara tava conversando, tipo assim, essa barrinha que você tá comendo hoje, no ano que vem já vai mudar o ingrediente dela, porque a gente já tá analisando já um processo melhor para fazer a produção, que a gente já daqui a pouco vai vir uma pesquisa dizendo que, cara, o cálcio que é colocado aqui é cancerígeno, então já tá pesquisando alguma coisa que já pode mudar. Cara, é impressionante na área de alimentos. E o tempo agora... Quando eu estava empreendendo na área de alimentação, a gente já estava estudando tecnologia para fazer os substitutos, né? Que era comida vegana. Então, eu precisava pensar em quais tipos de produtos que eu ia utilizar para fazer a maionese, para fazer o formato de carne parecido e coisas do tipo. Hoje... É como o Fernando falou, você não vai passar 6 meses. Você vai jogar no Google, você vai achar um representante ou já algum produto pronto. E a associação com a inteligência artificial, você tá querendo coisa assim, ó. Cara, você viu o primeiro remédio agora? 100% Eu da vi. inteligência artificial. O Achei negócio fantástico. tá assim. Tipo, E talvez assim, tenha um resultado excelente ainda, né? Vamos O ver. consumidor, ele também está Tá. com a informação na palma Muito da mais. mão. Isso é mais do que você se demole. Pois é. Então, essa dinâmica... Sabe mesmo. Sabe, com certeza. Se ele quer comprar um produto, ele vai pesquisar. Primeiro que ele vai achar facilmente as informações, Sim. né? Sim. Então, você tem que realmente prestar muita atenção, principalmente nessa questão alimentar, porque também tem outras questões, né? Hoje, mais do que nunca, muitas pessoas estão desenvolvendo intolerâncias e alergias, então você tem que tomar muito cuidado Tem. com essa questão da segurança É alimentar. muito... Né? Você tem que saber o que você está falando, você tem que ter certeza que Muito. você Tem está que ter- falando. e né? hoje todo mundo é autoridade na internet, né? Não. Hoje tem Tem digital isso também, influencer, né? todo mundo manda. Aqui, que isso? Tem essa questão também. Todo Pessoal, é o mundo virou seguinte, especialista a gente de tá estourando o tudo. tempo, mas Nossa, é verdade. hoje não vai ter as perguntas Os ali. cases, os cases. Acho que case a gente vai deixar pra próxima. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero contar uma história de fracasso que eu tive com a Gra. Ai, meu Deus. Eu tive uma história de fracasso com a Gra. Ai, O que acontece? A Gra estava representando uma empresa de farinha, né? Lá do Pará, não é? Ah, sim, sim, sim. E aí a Gra queria fazer uma live. Não, vou Ai, fazer uma gente. live. Gabi, escuta essa. Pandemia. Uma live da Não farinha. tinha nem avocado, uma pandemia. Pandemia. Aí eu liguei pro Pandemia. amigo meu, Teu que tem primeiro um restaurante case. aqui. Aí, beleza, vamos lá gravar. Aí que eu fiz? Eu tinha uma câmera Sony vagabunda e eu tinha 2 celulares, cara. É essa câmera aí.
Eu abri o computador e a ideia era fazer o quê? Uma live, a gente ia fazer a live, depois ia fazer os cortes e ia subir como uma fake live lá no ar. Beleza, aí vai eu, botei um telefone no tripé, botei a minha câmera, minha câmera só tem uma bateria. E assim, cara, e como é que eu vou gravar? Eu não sabia que existia OBS, essa coisa toda. Aí salvei num programa de curso, de captura tela. Então assim, o microfone eu gravei do celular. Que já tava... Não, tipo assim, no final da história... Ficou bom! Não ficou horrível. Aí o que aconteceu? Eu tinha um Steadicam, aí eu fiz ela andando assim com o Steadicam. Essa live tá na internet. Tem. Lá no Sabor e Conceito. Coloca o link. No Sabor e Conceito, olha lá. Ficou bom, mas foi engraçado. Ele chegou com uma malinha. Eu lá esperando, tava um calor. O cara não ligou o ar-condicionado. Não ligou o ar-condicionado. O início de todos é difícil, tadinho. Não, esquece, vamos E eu tive que economizar. subir na internet depois, o canal dela não tinha assinatura, suporte pra fazer a live. Meu Deus, que dor de cabeça. Mas, cara, eu fiquei com uma vergonha depois, eu gravo, experiência desculpa. boa, tá tudo bem. E ali, Gra, eu acho que... Ali, pra mim, eu acho que... Hoje, duas coisas pra mim. Pra mim, você é um... Eu falo pra Lê que, tipo assim, uma das mulheres mais fodas, desculpa o termo, tirando a Lê, que eu conheço aqui em Ribeirão Preto, que, assim, não só porque... pela toda a tua história que você estava contando, que eu não sabia dessa parte, mas, assim, de você pegar um produto, você ser representante do produto. Eu vi... Tem outras histórias que você já contou pra gente do que aprontaram com você, com os produtos que você tinha. Sim, então, assim, cara, a garra que você tem... E, assim, a energia que você tem, cara, eu fico impressionado. Então, assim, o que você fez hoje... Cara, essa live eu acho que me mostrou muito que, assim... Cara, a gente tava conversando com uma menina que era dona de um restaurante do Belém do Pará. Então, assim, cara, você tava conversando com uma pessoa no meio de uma pandemia, no Belém do Pará, para representar uma farinha aqui em Ribeirão Preto. E é uma história muito bonita, porque ela era filha de um dos idealizadores do Festival Gastronômico do Ver o Peso, que é um festival super famoso lá da região, que divulgou o tucupi pro estado de São Paulo, pros grandes chefes. Então, assim, super guerreira ela também, né? Então, eu acho que me relacionar com todas essas pessoas que também acrescentaram muito, sabe, Fer? Então, assim, eu acho que o empreendedor tem que se conectar com gente que já fracassou e gente que sabe agregar. Exato. Né? Então, assim... O celular... Ô, Gabi, bota na primeira parte, Gabi. Bota no começo. Lá, no início, bem no início. Olha, eu fiz ela andando, Gabi. Eu fiz ela... Não era ao vivo. A gente fez uma fake live. Fake live. Gente, lá, teve andando. Não, ficou ótimo, gente. E ela vai contando a história e tal. Oi? Isso aí é o cabo HDMI que tá ruim, que a gente tem que resolver. O cabo HDMI da televisão daqui tá com o Bruno. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Ele é muito exigente. Eu tava com um celularzinho gravando ali, não tinha nem avocado, nem conhecia. E a imagem tá boa, não tá ruim, não. Olha lá, o zoom, o celular tentando dar autofoco ali. Aí eu fiz a introduçãozinha, Gabi. Olha lá. Lindo! Tá vendo? Ainda botei os textinhos aqui, ó, cara. Olha lá, Vai eu tirando. tinha paciência pra fazer umas coisas. Olha lá, Joana Martins, vendo? E ela foi... Mas deu atraso na voz, deu um problema gigante. Ficou bonito. Eu também achei aí, ó. Nem sabia. Não que tinha sido recurso essa nenhum, aventura. fez ali do nada. Ficou E vi a ótimo. data, Gabi? Qual foi o dia que subiu esse vídeo? Tempo, isso. É que aqui não tem a data exata. Foi que 19 de junho de 2020. Cara, Olha isso, 19 de 2020. 2020. Tá vendo? Cara, foi no meio 19 da... de junho, então. E a pandemia avocado tava ainda comendo. nem 3 tava. anos. Não existia nada ainda, não tinha nem... A gente nem pensava em ter avocado ainda. Eu achei que era o início do avocado. Não foi. Tá vendo? Já era ali um Não sinalzinho. sabia, mas já tava ali. Não, mas começando. tem que ser, né? Nossa, Gra, cara, eu ia ficar até amanhã aqui Legal, conversando com você. gente. Que ótima lembrança, adorei. Cara, adorei. Pra mim, assim, eu gosto de compartilhar isso, de compartilhar pessoas que
mudam a vida, né? Porque assim, inclusive eu acho que eu vou pegar esse podcast depois e dar pra minha irmã, que minha irmã, ela passa por isso. Ela é bancária. Ela é bancária até hoje, ela não sai, ela sai dessa zona de conforto. Eu acho que, assim, não é pra largar de um dia pro outro, né? Mas o que aconteceu com você foi, um problema do banco que, cara, tu foi embora. Mas eu acho que vale a pena as pessoas terem esse foco também de olhar, prestar atenção. Eu acho que o banco paga tão bem, entendeu? Assim, cara, pega esse dinheirinho, guarda um pouco desse dinheiro pra você tentar criar alguma coisa pra você investir, pra você empreender. E é uma história sensacional, Adorei, porque né? a única coisa que eu consigo pensar agora é que sirva de inspiração para outras mulheres. Maravilha. Exato. É muito difícil uma mulher que tem uma carreira consolidada, que está numa situação estável, que ela consiga se mover ou fazer um risco assim tão gigantesco ou pensar, eu consigo. A gente nunca pensa. Não. A gente sempre pensa, não, a gente não vai conseguir, não vamos dar conta. Então, eu acho que a sua história vai ajudar muitas outras mulheres a entenderem que é possível e faz parte passar por todo esse processo. Às vezes, estar num lugar que você não quer estar para chegar onde você tem que estar. E a tua história, com certeza, vai ser identificação também para a Thaís, porque ela passou pela mesma coisa e até é bom, né? As pessoas ouvirem e entenderem que tem representatividade em Pois todos é. os lugares. Parabéns. Fiquei, assim, obrigada. muito feliz em estar aqui hoje. Gostei muito do que você compartilhou com a gente, Gabi. Ah, gente, eu que agradeço. Foi uma delícia poder relembrar tudo isso de uma forma descontraída. Não é lencinhos aqui, não tem É, isso. descontraído. Então, espero que realmente as pessoas possam tirar algo disso, né? Com Às vezes certeza. tá precisando escutar Sim. né? Vai Uma que dá chavezinha. Aquele empurrãozinho É. que não pra chega poder ainda. tomar uma decisão. E que se a pessoa tiver a oportunidade de se planejar, melhor ainda, né? Sim. É menos dolorido, né? E pra finalizar, teu jabazinho. Faz o jabazinho rapidinho. Ai, claro. Faz um pitch. Pessoal, pitchzinho. Sabor e Conceito, empresa de representação com marcas incríveis para complementar o seu negócio, para você encantar o seu cliente. Entra lá, @Sabor e Conceito RP. Oh. Arrasou! Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo Tchau, Focamper. tchau.